Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Os Sete Espíritos diante do Trono de Deus. Terça-feira. Ler com oração Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O significado espiritual do fenômeno da aurora. Hoje falaremos mais a respeito da aurora e de como, mediante a palavra profética, discernimos a época da vinda do Senhor. No Evangelho de Lucas, Jesus também falou sobre saber interpretar os aspectos físicos da terra e do céu, mas não saber discernir os sinais dos tempos do fim. Conforme visto na página 9, temos um gráfico mostrando os ângulos das diferentes definições científicas para a aurora. Enquanto a posição do Sol em relação ao horizonte está abaixo de 18 graus, o horizonte é o plano em que o homem está, é noite. Quando o Sol sobe e chega no ponto de 18 graus, começa a aurora astronômica. Esse ponto é assim chamado, pois é quando os astrônomos, com seus telescópios, conseguem ver que o brilho das estrelas e das galáxias começa a diminuir. Espiritualmente falando, Deus, nesta época, designou profetas para nos anunciar que a aurora astronômica já começou. Quando o Sol sobe mais 6 graus e chega a 12 graus em relação ao horizonte, acontece a aurora náutica. Como nesse momento alguns raios de luz solar começam a tocar na atmosfera e clareiam um pouco o horizonte, os navegadores conseguem distinguir a linha do horizonte, ou seja, conseguem distinguir o céu da terra ou o céu do mar. Espiritualmente falando, acredito que a faixa entre 18 graus e 12 graus é aquela em que precisamos preparar-nos. Deus quer preparar os vencedores, e essa é uma faixa em que ajudamos os irmãos a mudar de estado. Embora tenhamos de cumprir nossas responsabilidades no mundo, não devemos ficar ocupados demais com isso. É preciso enxergar o que é mais importante, e o mais importante é aguardar a chegada do dia do Senhor. É mudar para um estado de vigilância e de sobriedade. Não queremos viver na noite nem gostar dela. Nós somos do dia, portanto, vivamos como filhos da luz. É na faixa entre a aurora astronômica e a náutica que Deus, por meio de sua palavra profética, está chamando os muitos vencedores. Nosso desejo é que todos os que o Senhor confiar a nossas mãos na vida da igreja sejam vencedores. Essa é nossa responsabilidade e vamos trabalhar para isso acontecer nessa faixa. Quando o Sol chega a 6 graus em relação ao horizonte, acontece a aurora civil, quando começa a amanhecer. No sentido espiritual, acredito que a faixa entre a aurora náutica e a aurora civil seja quando acontecerá o arrebatamento e a vinda secreta do Senhor. Quando a aurora civil, despertar do dia, estiver acontecendo, será tarde para quem queria ser arrebatado na vinda secreta do Senhor. E ao chegar ao amanhecer, Cristo virá em sua vinda pública para julgar a terra. Na última faixa, nos últimos 6 graus, entre a aurora civil e o amanhecer, ocorrerá a grande tribulação e o juízo de Deus sobre os homens e sobre a terra, conforme registrado na Bíblia. Amado leitor, nós não somos da noite, somos do dia. Dessa forma,
Admoestemo-nos uns aos outros, para não viver mais como se vive à noite, para não nos embriagar como todos os outros se embriagam. Nós somos do dia e de uma geração muito especial. Somos os trabalhadores da 11ª hora, a última hora. Isso significa que somos os trabalhadores que se encontrarão com o Senhor em sua vinda. Por isso, precisamos estar apercebidos e não viver descuidadamente como os demais. Hoje devemos trabalhar justamente para nos encontrar com o Senhor em sua vinda secreta. Somos também o pequenino rebanho. Embora pequeno, sem grande expressão, sem grande força, sem poder econômico, político e social, o poder do Espírito Santo tem realizado grandes coisas por meio dele. Ainda que sejamos tal pequenino rebanho, Deus se agradou em dar-nos seu reino. Renunciamos a nossas preferências e servimos ao Senhor com toda a humildade e pureza de coração. Conhecemos a vontade do Senhor por meio da palavra profética e hoje temos sido usados por Ele para concluir a vontade de Deus nesta era. Deus precisa de um canal, de um instrumento para levar a cabo sua vontade, e Ele está usando este pequenino rebanho. Somos a igreja em Filadélfia, a qual Deus resgatou de toda a degradação. No primeiro século, no tempo dos apóstolos, enquanto havia a palavra profética, a igreja estava na direção certa. A palavra saudável dava à igreja saúde espiritual e crescimento de vida. Infelizmente, a partir do segundo século, depois da morte de João, praticamente não se viu mais a palavra profética. Mesmo que as igrejas tentassem manter-se puras, pouco a pouco a degradação entrou. Muitos ensinamentos diferentes, heresias, filosofias, gnosticismos, misticismos, coisas místicas do próprio judaísmo foram penetrando na igreja, fazendo-a degradar-se. De Éfeso para Pérgamo, chegando ao fundo do poço em Tiatira. Deus então começou a restaurar a igreja em Sardes. Entretanto, ainda havia muitos vícios de Tiatira. Mais tarde, a partir do final do século XVIII, Deus encontrou um embrião para restaurar a igreja em Filadélfia, cuja consolidação ocorreu no século XX. Graças a Deus, no século XXI, estamos vivendo a realidade da igreja em Filadélfia. A prova disso é que temos os tesouros da palavra profética. A palavra profética tem sido forte e ninguém consegue negar o que o Senhor tem feito em nosso meio por meio dela. É uma revelação após outra. E cada revelação vem com a confirmação do Espírito, com sinais, prodígios e milagres. Entretanto, a igreja em Filadélfia está entrando em uma fase que denominamos de fase da aurora. A vinda do Senhor está próxima e a igreja em Filadélfia é uma igreja preparada para receber o Senhor. É uma igreja diante da qual Deus pôs uma porta aberta, pois quem está nessa igreja é aquele que tem a chave de Davi. Davi é o rei que representa Cristo, o rei do reino dos céus. Na igreja em Filadélfia, Cristo tem a chave do reino, que abre e ninguém fecha. Hoje, querido leitor, nós somos os responsáveis por introduzir as pessoas na realidade do reino dos céus. Por essa razão, vamos pregar o Evangelho, porque temos a chave da porta do reino. As pessoas que aceitarem o Evangelho pregado por nós devem ser introduzidas no reino. Temos pouca força, mas temos guardado sua palavra e não negamos o seu nome. A palavra de Deus é tudo para nós. É nossa direção, nossa luz, nosso alimento. É o que faz haver a obra de Deus em nosso meio. E o nome do Senhor é nossa vida, é o nosso respirar. Sem invocar o nome do Senhor para viver por meio dele, simplesmente não existimos como igreja. Existimos como igreja porque respiramos esse nome. Que maravilha! Esse nome nos conecta com Deus. Ó Senhor Jesus! Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, permanecemos ligados a Deus o tempo todo. Pergunta de hoje:
Como a igreja em Filadélfia está relacionada com a fase da aurora. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.